Boa noite, Banha, boa noite, telespectadores. Prazer estar aqui novamente colaborando com o seu programa. Muito bem, obrigado pela participação do Ratão também. E você que está aí do outro lado, participe e colabora com a gente também no 3014-5281. Ligue para cá, envie o seu comentário, a sua pergunta. Fique sempre à vontade no nosso espaço democrático aqui do painel regional. Bom, o Banha está chegando agora da Câmara Municipal de Santos. Há poucos instantes ele presidiu a sessão solene em homenagem ao nosso Armando Gomes, que diariamente ancora, apresenta o Esporte por Esporte, um programa que tem 21 anos na televisão regional, começou lá na antiga TV Litoral, o Pércio Mussi, depois a TV transformou-se em TV Santa Cecília, adquirida que foi pela família Teixeira, e o Esporte por Esporte ultrapassa aí 2 décadas no ar. A gente que milita aqui nos meios de comunicação da cidade, da região, sabe que não é brincadeira, você manter 5, 10, 15 anos um programa no ar. O programa Opinião da TV Mar era um recordista até aquela época, manteve-se 17 anos no ar, e o Armando já extrapola isso com 21 anos no ar. Então deixo aqui a homenagem do esporte, do painel regional, do painel regional Debates, da direção do programa, de toda a nossa equipe de produção, e minha pessoalmente, ao Armando e todo o time que faz aí diariamente o Esporte por Esporte aqui na TV Santa Cecília. Eu acompanhei alguns trechos pela televisão, pela TV Câmara, Banha. Foi uma homenagem bonita, e merecedora, Com certeza, eu quero destacar aqui o mentor da propositura, o nosso querido vereador Ademir Pestana, que com muita sapiência apresentou no plenário da nossa Casa Legislativa, onde foi aprovado por unanimidade esse, que a gente pode se dizer aí, o baluarte do jornalismo televisivo, esportivo, radialista de mão cheia. Por suas bancadas nasceram grandes gerações de jornalistas. Então, uma pessoa que representa muito. Esse que acompanhou o embaixador do planeta, o Santos Futebol Clube, e todos os momentos. Hoje é a grande reserva de memória das conquistas, de cada ponto que esse time maravilhoso do Santos jogou o futebol, se apresentou. Armando Gomes esteve lá cobrindo, dando a sua parcela de contribuição, uma pessoa de uma correção. E não tem essa, Ratão, que a gente vê aí em rádio e televisão, muitos jornalistas esconder aí o time para que torce, para dizer que não tem tendência, que não favorece. Não. Armando Gomes nunca escondeu de ninguém ser torcedor do Santos. Torcia, é um apaixonado, vibrante conselheiro do Santos, mas também dizia as verdades, os problemas, até porque sempre militou e ajudou muito o esporte amador da nossa região. Tivemos lá as figuras dos veteranos do Santos, daquele saudoso tempo de Dorval, Coutinho, Mengalvio, Pelé e Pepe. Estava lá Negreiros e outros que passaram do seu nosso querido Lalá, e muitas figuras da imprensa, e você vê como o Armando é querido, aos seus 69 anos, de uma lucidez, de uma memória impecável, e saudar aqui a família Teixeira por proporcionar esse Esporte por Esporte, que é o grande carro-chefe da nossa TV Santa Cecília, e parabenizar com muitos e muitos anos, saúde, vida longa, a você, Armando, uma pessoa que a gente tem um carinho, um respeito e admiração, que pela sua bancada, muitos talentos estão aí, e até em outros canais de televisão, como pode aí falar com muita vontade o nosso presidente do Sindicato dos Jornalistas. Diretor regional, na verdade. Diretor regional, na verdade, diretor regional. Eu acho parabéns para o Armando Gomes, Não é fácil, nem que você falou, Edgar, é muito difícil, manter um programa. Tem que lembrar também o nosso querido Pedro de Paulo, que estava lá, fez parte da mesa. Praticamente começou junto com o Armando, Exatamente. E segurou o rojão nos momentos mais difíceis, até o programa chegar a um patamar em que... Hoje é fácil, hoje o Armando tá tranquilo, O Esporte por Esporte bomba aí, Quem é que não sabe, quem é que não conhece o Esporte por Esporte? Mas o começo, os períodos mais difíceis, que a coisa demora um pouco para pegar sempre, E o Pedrão teve ali lado a lado firme, e o Armando não nega isso. E o Banha falou uma coisa muito importante, Os caras ser torcedor do Santos, fanático, e saber criticar no momento certo é difícil, Quando a gente torce por um time muito fervoroso assim, é difícil você criticar, É verdade. Sempre acha que o time, que ninguém quer ser criticado, mas ele tem coragem, ele fala a verdade, isso é muito bom. Não, e a gente tem visto, eu tenho acompanhado em outros canais, em outras emissoras,
alguns talentos que foram revelados aqui na TV Santa Cecília, no própria bancada do Armando Gomes, hoje na SPM, na Rádio Globo, na Record, enfim, a gente vê que Santos é um celeiro de grandes futebolistas, mas também de excelentes jornalistas e cronistas que a gente vê vibrar e brilhar em todos os cantos do nosso Brasil. Então, você, Raton, está de parabéns com a Regional de Jornalismo. Recentemente, também tivemos contato com o pessoal lá do Zé Rodrigues. Isso. E ele está falando sobre essa importância da vanguarda e de Santos ter aí ícones da comunicação já. Parece que quase todo o estado de São Paulo e até fora dessa regional estadual que comporta o São Paulo. A gente vê gente no Rio de Janeiro, Curitiba, e isso é muito importante, né, Boturão? É verdade, não tem dúvida nenhuma, né? A cidade sempre gerou aí grandes talentos. Exportou, né? Exportou, né? Para a grande mídia, né? Sim. Grandes figuras, grandes talentos. Luciano Faccioli é um exemplo típico, participou muitas vezes da bancada do nosso Armando Gomes, né? Teve um programa na TV Mar também durante um bom tempo, né? Hoje brilha na TV Bandeirantes. Quem mais? Outras figuras também importantes. O próprio William passou aqui pelo nosso programa. Pelo nosso painel regional, e hoje também faz um papel muito importante, brilha também na ESPN, na Marcos ESPN Brasil, Barreto, né? TV Record, né? Barreto na Record, Volney Lima, enfim, pessoas. Os meninos que estão nos sites aí, Fará na Globo, na Rádio Globo, não é? O Leonardo também, atuando em rádio, Ricardo Martins, hoje na Fox. Ricardo Martins na Fox Sports, né? O Evandro Siqueira no Fantástico hoje, que é um dos produtores de Fantástico. É verdade. Tem vários companheiros aí. Evandro esteve no grupo A Tribuna, né? Jornal e TV Tribuna, hoje na produção do Fantástico também. Um jornalista, um texto muito bom, né? Dos mais competentes. E daqueles pescadores de notícias, como você vai falar mais para frente. Esse era mesmo, viu? Esse era pescador de notícias, especialmente na área policial, né? Investigativa. Exatamente. Ele mantém a linha lá no Fantástico. Mantém a linha no Fantástico. Muito bom. É verdade. Bom, a gente tem que fazer o primeiro break aqui, né? E já a gente volta com o segundo tempo do painel regional, falando sobre temas mais picantes, né? Mais provocantes da cidade e da região. Já. Com o nosso painel regional, é o segundo tempo desta edição, com a participação do vereador Antônio Carlos Banha, vereador do PMDB aqui de Santos, e o nosso Carlos Raton, jornalista, repórter do DL, o Diário do Litoral, que completa 15 anos no próximo dia 12, uma festa bonita está programada, né, Raton? E antes disso, na próxima quinta-feira, a gente com muito prazer vai receber aqui o diretor, né, proprietário do Diário do Litoral, o herói da resistência, o Sérgio Souza, e a editora-chefe, né, a Tatiane vai estar conosco aqui também, né, para participar, para a gente conversar bastante sobre jornalismo regional e sobre esses 15 anos do Diário do Litoral. 3014-5281, ligue para cá, participe conosco com o seu comentário, com a sua pergunta, o nosso espaço democrático do painel regional, e vamos entrar agora no terreno mais pesado aqui, não é? Mais polêmico, a questão da Ecovias, aquele terreno que foi cedido pela Prefeitura de Cubatão e que, ao que tudo indica, né, e que a verdade dos fatos estão aí para que ninguém duvide, ninguém desminta, né? Teve a sua função desviada, né? Mas temos novidades a respeito dessa situação, né? Tivemos uma representação contra a Prefeitura e a Ecovias, até porque se desviou a finalidade daquele posto regulador de caminhões, que na época do Ney Serra foi cedido uma área de 500 mil metros quadrados para que ali fosse um pulmão de estacionamento de caminhões, onde poderia disciplinar as rodovias para que não acontecesse esses congestionamentos que a gente tem visto aí, que dificultando o polo industrial de Cubatão, que teve prejuízos absurdos no mês de agosto, aquelas manifestações, foi quase 1,5 bilhão de prejuízo entre as indústrias, entre as horas extras, entre a queda de produção, porque ficou humanamente impossível trafegar na Cônigo Domênico Rangoni, na Piaçaguera, devido a essa confusão já assistida, esse prenúncio desse caos instalado com as rodovias, devido a um número maciço de caminhões, se faz um posto regulador e se perde com o tempo a finalidade.
posto regulador esse que não se tem um caminhão hoje. É um Redex alfandegado, que se tem container, que a empresa montou uma outra empresa, a concessionária Ecovias, montou a Elog, montou uma outra empresa, que utiliza aquele espaço pelos módicos R$6.000. Ou seja, quando eu falei isso para o promotor, ele falou, não é possível. Eu falei, eu não sou mentiroso, o senhor vai lá ver e confira. E foi feito isso porque já tinha entrado com uma ação e a prefeitura perdeu, mas a prefeitura estava questionando só a quantia e não o desvio de finalidade. Porque quando foi feito aquele acordo, o acordo era com a Ecovias. E a Ecovias era para ser utilizado um posto para atendimento de caminhões, um posto de estacionamento de caminhões. E depois, por falta de fiscalização da Artesp, que é muito solícita, muito rápida, né? Essa Artesp, aí a gente vai para a Dersa, a gente vai para o Estado, aí nós vamos para o próprio município, aí vai para o promotor público e fala assim, olha, promotor, olha, infelizmente acontece isso. Não dá para servir mais a Baixada Santista de passagem de servidão e nem de fundo de quintal, nem só do governo federal, como do governo do Estado. Tudo quer se fazer aqui, ninguém consulta mais prefeitos, não consulta a Câmara, não consulta a promotoria, os órgãos ambientais. Então, é um passa-moleque que se dá em CETESB, em SABESP, em CONSEMA, em meios de controle, no IBAMA, no próprio IBAMA. Outro dia teve a Ingrid aqui no seu programa, vive acompanhando a questão da Embraporte, a questão da própria Ecovias, terminais que estão fazendo a calada da noite, levantamos uma brilhante matéria feita pelo jornalista Raton, que mostra um terminal de óleos vegetais que nunca saiu do papel e que está numa área da União e que, por sua vez, recebeu uma utilidade pública do prefeito de Santos. Então, está tudo errado, Boturão. O que acontece hoje? Ex-prefeito, né? O ex-prefeito, o João Paulo Tavares Papa, assinou lá uma utilidade pública e coisa que o terreno, se precisava ter utilidade pública, quem tinha que dar era o IBAMA. Quem tinha que regular aquilo era a União. E agora, de quem é o terreno? Não tem nem registro, nem na União, e nem tem registro no cartório de registro de imóveis. Então, ou seja, caiu do céu. Será que foi através de um alfarrábio lá de Pedro Álvares Cabral, ou do José Brás Cubas, ou do José Bonifácio, que cedeu aquela área lá para os familiares, para os donos e proprietários? Nós não estamos falando aqui nem de idoneidade, nem de pessoa favorecida. De quem é aquele patrimônio? Aquele patrimônio é do povo brasileiro. E se tem preço, tem que se pagar o preço correto. Já se tem um cálculo mais ou menos de 15 milhões pelo tempo de exploração daquele terreno na área da Lemoa, e que isso aí, quem acaba pagando essa conta somos nós e os cofres públicos cada vez mais vazios. Pois não, Raton? Não, eu acho que o que o Banha falou é muito correto. Eu acho que falta fiscalização, né? As pessoas entram com um projeto, se faz uma coisa para destinar a área para uma coisa e desvia-se no meio do caminho para outra coisa. Porque os órgãos públicos não fiscalizam, né, Banha? Quando descobrir depois, por intermédio ou da imprensa, ou de algum outro político, ou enfim, ou de um concorrente que ficou, né, insatisfeito com a situação, no final das contas vamos descobrir que aquilo nunca foi usado da forma inicial, né, e fica aí. A gente não sabe, prejudica a região, né? Fala-se que vai gerar emprego, pra caramba não gera nenhum emprego, né? Ao contrário, né? Então, não sei, cara, acho que precisa ter mais seriedade nas coisas, né? Eu acho que houve um erro também, uma falha, já discutimos isso no programa da sexta-feira, o painel debates também, né? E com o apresentador Manuel Rogério, que esclareceu juridicamente essa questão. Quando a Prefeitura de Cubatão recorreu judicialmente com relação a essa questão para tentar retomar o terreno, como disse o Banha agora há pouco, ela calcou a ação única e exclusivamente no valor do terreno. Valor de 6 mil. E alguém, não sei por quê, porque cargas d'água, o jurídico da Prefeitura, ou a Procuradoria do município, não sei quem foi, o autor dessa ação acabou não entrando com o desvio da finalidade. No mérito fundamental da coisa, que foi o desvio de finalidade. Aquilo era um pátio regulador, né, de caminhões que vêm para o Porto Santos e de Guarujá também. Porque foi transformado num terminal. Os números falaram até mais alto, até ser uma cifra perdulária e escorchante, porque se você dividir 500 mil metros quadrados por 6 mil reais... É uma brincadeira. Isso é brincar.
Isso tá rasgando o dinheiro do povo. Aí eu vou pegar um gancho aqui, já faço uma pescaria, uma notícia aqui com você vai conversando, aí eu vou fazendo fazer uma conta aqui. Raton, é muito difícil trabalhar com jornalismo investigativo. A população ainda receia, tem medo ainda de algumas situações, porque a gente está mexendo com gente poderosa, com gente grossa. Eu tive a oportunidade de fazer algumas matérias difíceis, onde nós mesmos fomos ameaçados. O escândalo dos cemitérios lá nos idos de 99, do roubo de campas, vilipêndio de cadáver, campas clonadas. Nós fomos até o fim. Chegamos lá, quem fazia toda aquela falcatrua, mazelas, um administrador do cemitério. Depois fomos lá para a CPI dos salvados, onde existiam os carros clonados. Só para sem querer interromper, mas já interrompendo, esses 6 mil reais por 500 mil metros quadrados dá zero. 0,012. Ou seja, tem isso? Não dá com uma bala? É uma bala? Não dá preço de uma bala. É 50 centavos. Não dá. Não é um chiclete. Não dá. Então, como é que vai justificar isso? Isso é erário. Isso é o erário, isso é patrimônio do povo. E o cidadão está usando uma área. Isso é má versação do dinheiro público, está usando a área do que é do povo, para o interesse público. O interesse público ficou lá atrás, porque o interesse é privado. É uma empresa que se sediou na área do próprio governo municipal para explorar uma outra atividade que não aquela, da concessionária do serviço. Mas usa-se muito na região, áreas públicas como se por interesse privado. Né? Tem vários casos, né? Aqui, no Guarujá, em São Vicente, em outro lugar. Né? Eu lembro agora, você fez uma matéria e eu quero te enaltecer aqui sobre essa questão. Não é qualquer um que vai desmistificar os problemas da praia dos Guarujá, Praia do Iporanga, aquelas praias que foram habitadas lá dos senhores coronéis, dos senhores políticos, de juízes, desembargadores que tinham casas naqueles oásis. O povo não podia passar nem na praia. Tem ainda. Passagens de servidão, deputados, donos de mansões. Eu gostaria, você teve dificuldade para conseguir essa matéria? Como é que faz esse talento, essa investigação? Porque não é qualquer jornalista, não, que encara esse tipo de pressão. Porque você está mexendo com gente grande. Eu sei porque já fui ameaçado por várias vezes. A gente mexe com o interesse das pessoas, mas a gente não tem... não devo nada a ninguém. Eu tenho um compromisso com o interesse público. Agora, que é difícil. Se é difícil para a gente que tem mandato, imagina para o jornalista e imagina para o cidadão comum. Como é que fica? Como é que você vai pescar essas notícias que faz parte até do teu livro? Eu gostaria que você falasse também um pouco desse livro. Daqui a pouco o Raton vai falar sobre o livro, sobre essa questão levantada pelo Banho. Estamos em cima aqui do segundo bloco, né? Vamos para o rápido intervalo e o painel regional volta já já. Muito bem, estamos voltando ao terceiro e último bloco desta edição do painel regional, conversando com o Banha, vereador do PMDB aqui da cidade de Santos, e com o companheiro jornalista Carlos Raton, repórter do Diário do Litoral. Né? O telefone continua aberto para você participar com a gente, algumas perguntas chegando, já a gente abre espaço para o telespectador. Eu queria então passar aqui a palavra ao Raton, né? Já que o Banha questionou a respeito de como é difícil, né? Qual é a dificuldade, como é que se faz para montar uma matéria, matérias difíceis e complicadas, lidando aí com gente poderosa, né? Que não quer abrir espaço. Por exemplo, o Guarujá tem uma situação complicado lá na Praia de Iporanga, né? A casa construída lá há muitos anos e não se dá servidão de passagem como a lei determina há muitos anos, e não é de hoje, essa legislação é mais antiga do que a barba do Papai Noel, né? Servidão de passagem é obrigatória desde sempre, né? Praia pública desde que se inventou o mundo. Constitucional, né? Inclusive, né? Constitucional. Então, na verdade, essa matéria surgiu, Rápido Dragão, em Guarujá, é uma região preservada. Lá existem várias praias, tem a Praia Branca, a Praia do Iporanga, o Sítio São Pedro. E essas praias são cercadas por condomínios fechados que se instalaram nessas praias. Muraram as praias, Raton? Faltou só isso, mas eles criaram condomínios e que eles não dão acesso à população. Eles constroem portarias, até hoje é assim, né? Eles constroem portarias que você, para entrar na praia, você tem que dar uma série de satisfações como se eles fossem os donos da praia. Inclusive, eu fiz uma série, são 12 matérias, essa série foi finalista do Prêmio Oeste de Jornalismo, e essa série falava exatamente disso. Tem uma das matérias chamava-se Os Donos da Praia, que mostravam que eu fui lá, repórter, passando por
cidadão, né? Fui lá tentar entrar na praia, e aí eles pedem identidade, eles olham o seu carro, chegam a sua placa, ligam para a polícia para ver sua placa, mandam você abrir o capô do carro para ver se tem alguma coisa lá dentro e te fazem o possível para você não entrar na praia. Condomínio fechado. Se questiona, é um condomínio. Já foi ordem do SPU, já teve ordem para abrir as praias, a prefeitura está se segurando para, não sei porquê, mas está demorando para tomar uma decisão. O SPU já deu a ordem que eles têm que abrir aquelas praias, a prefeitura tem que tomar conta das praias e colocar lá guardas municipais, dar o acesso à população, como diz a Constituição brasileira. Tem muita mão forte lá, Muito, tem ministros, tem políticos, tem artistas, tem tudo lá dentro. O Márcio Tomás Bastos, por exemplo, tem casa no Iporanga, se eu não me engano. Então, são pessoas muito influentes, né? E que fazem o possível para segurar os processos, para inviabilizar a permanência das pessoas na praia. Não é só lá no Rabo do Dragão. Você vai no Guaiúba, por exemplo, eu fiz uma matéria também no Guaiúba com relação à questão de lá chegar a colocar uma placa dizendo o seguinte, Edgar, o deficiente físico tem 15 minutos para desembarcar e para entrar na praia. Eles queriam regrar, e tentaram regrar, a entrada de deficientes físicos na praia. Então você parava o carro, o cara tem que desembarcar em 15 minutos, porque é permitido para o carro parar ali na praia. Né? Você sabe que no Pernambuco, quem conhece a praia de Pernambuco, muitos telespectadores devem conhecer a praia de Pernambuco. Aquela... Até o famoso ali, né? Exatamente, mas naquelas mansões que ficam uma pé da areia, que tem muros, que agora a ressaca derrubou 7 muros, 7 mansões, a natureza foi mais rápida que a justiça brasileira, então a natureza foi lá e arrancou os muros dos caras. A onda foi lá e derrubou aquilo lá. Mas eles fazem de volta, né? Então, mas o problema é o seguinte, é o seguinte, aquilo, eu já chequei na prefeitura, a prefeitura já tem a ordem, já sabe que aquilo foi tomado na mão grande. Ou seja, repare bem, eles avançaram 25 metros na areia. Na margem da areia. Ou seja, eles têm que recuar 25 metros, só que eles têm nesses 25 metros, entre o muro deles e a mansão, tem lá o furôs, piscinas, fizeram lá um jardim, né, lindo de se ver na praia, né, pegaram a parte da praia, termo da União e construíram. Já tem ordem para recuar. O problema é que a justiça, mais uma vez, demora, agora caiu os muros, a prefeitura não faz nada porque lá é particular. Quanto paga de imposto um cidadão desse? Para o município? Esse é o grande problema, né? Esse que ninguém fala o imposto que eles pagam. Deve pagar uma fortuna, e tem que pagar mesmo, porque não é qualquer um que tem uma... Mas paga uma fortuna? Mas será que paga essa fortuna? Como é que faz para pagar esse imposto se a área é da União? Exatamente. E outra área é do município? Então se dilui essa área, como você mostrou lá. Eu vi numa matéria que você fez de uma mansão, até de um ex-deputado federal, aquilo era um clube. Aquela casa de cinema. Parece que o cidadão ficava doente, a ambulância não chegava na casa do cidadão. Ainda não chega. Eu estive agora, hoje, por sinal, eu estive com o pessoal da prainha, uma dificuldade muito grande. Quantos habitantes tem do lado da casa desse homem? Do lado, na prainha, tem mais ou menos 500 pessoas. E para a ambulância chegar, ela tem que passar na área dele? Ele não deixa. Não deixa? Estipula o horário, se quiser, e quando ele não está, não passa. Então, se alguém passar mal, uma criança, um idoso, você tem que andar nas costas, mas chega de 20 minutos de um caminho que os próprios moradores fizeram, porque na residência dele não passa ambulância, não passa ninguém. E agora a prefeitura está falando se ele pode conceder, ampliar um pouquinho a estrada para as pessoas entrarem. Agora, aquela área onde ele... Só para concluir, vereador, aquela mansão que ele tem lá, quando os barraquinhos dos moradores, já foi a prefeitura lá quebrar, um por um lá, um quartinho que fizeram. Mas na mansão dele, ninguém vai com marreta quebrar. Ninguém quebra com marreta. Ele construiu, segundo, ele já tem a matéria falava disso também, já tem uma ação na justiça, o Edgar, do Gaema, 3 promotores entraram com uma ação contra ele. A informação que tem dentro do processo, ele construiu a mansão depois do tombamento. É uma área tombada pelo Condefat e a mansão foi construída depois de 92. Ou seja, já estão pedindo na ação que aquela mansão vai abaixo. Agora, eu duvido que alguém vá botar abaixo aquela mansão. Mas isso aconteceu no litoral norte, viu? Ali próximo de Barra do Una. Mas esse tipo de ação da justiça, abaixo. O pessoal tem culpa o executivo, tem culpa o legislativo. Sim. Mas o judiciário, quando se faz lenta esse tipo de correção, chega tardiamente.
aí dá a impressão do quê? Da impunidade e da injustiça. E esse povo consegue embarrigar um processo desse, 20, 30 anos aí, vai até o último instante, até o Supremo Tribunal Federal. É competência de quem? É de fulano, de Beltrano. Vamos começar o processo de novo? E lá se foi 30, 40 anos. Você quer ver um outro exemplo? Uma outra barbaridade que existe no Rabo do Dragão? Lá tem aquela estrada que chega até a Balsa de Bertioga, concorda? Lá se criou uma balada e no entorno dessa balada colocaram cerca. Sabe que ali é uma área de preservação. Os animais saem de um extremo para o outro, atravessam a estrada, quando chega na cerca, eles batem na cerca e não conseguem passar. E voltam para a estrada e são atropelados. Não é uma de preservação, estão matando os animais, porque o cara botou uma cerca que ninguém sabe quem é. A dessa fala que não é com ela, o outro fala que não é com ele, e fica aquele negócio, mas a cerca está lá. E morrendo animais pra caramba. São essas aberrações, então, inclusive. Eu não entendo isso. Eu quero saber quem é a cerca. Ninguém um fala que não é dele, outro não sabe quem construiu, e fica nessa um empurra pro outro, e a cerca está lá. Eu quero saber se essas aberrações estão escritas no seu novo livro, Pescador de Deus. Quantos anos? 20 anos. 20 anos de jornalismo. Nós fizemos algumas aí que eu lembro velho, da Guarda Noturna, Guarda Noturna, fizemos a superpopulação carcerária do 1º distrito, 3º distrito, invasão de distrito. Nós fizemos algumas matérias aí. A máfia das seguradoras. Máfia da seguradora. E aí é por aí afora. Essa, por sinal, essa do Rabo do Dragão... Essa da seguradora me deu um trabalho dos infernos, uma outra emissora em que eu atuava. É porque o Banha estava escalado para participar do programa, era um ponto de vista da VTV, né? Estava escalado para participar do programa, e um empresário aí, renomado aqui, me deu uns 400 telefonemas à noite e tal, falou, calma, meu amigo, aqui ninguém bate na cabeça de ninguém, a gente vai fazer um programa jornalístico. Né? E foi feito um programa jornalístico. Tranquilo. Veio até um cidadão do Rio de Janeiro, né? E Deus deu para, naquela oportunidade, separar o joio do trigo. Sim. Porque se generalizou quem era bom e quem era ruim. Todas as seguradoras cometiam o mesmo delito. Não era verdade. E nós conseguimos aqui na região foi uma conquista para o Estado, que hoje tem letras garrafais a questão da liberdade de livre escolha. Está em qualquer contrato hoje de seguradora e aquilo acabou desmistificando. Então as pessoas que andavam no trilho, do caminho errado, tiveram que voltar para o caminho certo, e a questão é qualidade, eficiência e competitividade. Lógico, né? Esse é o que se quer. Mas você tem muita novidade. Essa por sinal do Rabo do Dragão, essa foi a 6ª matéria sobre a questão lá do Rabo do Dragão. Você acredita que o poder dos caras é tão grande que eles contratam policiais militares para fazer segurança? Os caras fazem bico. E os caras viram o carro da reportagem e perseguiram o carro da reportagem com o carro da segurança do condomínio, perguntando onde eu estava. O que eles queriam conversar comigo, cara? A gente quer bater um papinho com ele. Cadê o Raton? A gente quer bater um papinho com ele, cara. Olha que absurdo, um agente do Estado fazendo bico, pressionando o cidadão. Olha que né? Ou seja, preservando o patrimônio particular. Identificá-lo? Sim, ele se manifestou pela internet, chegou a me ameaçar pela internet, aí tivemos que, o jornal teve que interceder, né, porque o cara estava se excedendo. Identificou, né? como figura... Passou o carro da reportagem, um policial fardado, bateu no rádio, o carro da reportagem está passando aqui agora. No instantinho veio um carro da segurança com 4... esquemão, hein? Com 4 PMs, encostaram no... Cadê o Raton? Que a gente quer bater um papinho particular com ele. Que papinho particular que eles querem comigo, rapaz? Sabe? Dei sorte, não estava lá. Talvez se o cara tivesse me dado umas piabas, né? Eu ia apanhar, ou coisa pior, né, cara? Vai saber. Entendeu? Então, olha só que ponto que chega. Muitas ameaças para a redação, intimidando o redator. Não quero mais essa notícia, cuidado. O próprio deputado da Mansão esteve fazendo uma visita do Diário do Litoral. Esteve no DL? Esteve no DL, fez uma visita mostrando, falando que lá está tudo certo. Ele conseguiu, inclusive, do ex-prefeito Maurício Mariano, que comprou do ex-prefeito Maurício Mariano. Comprou como? Do ex-prefeito? Maurício era o dono da área? Segundo ele, sim, está na tela. Faleceu, vai. Na época ele comprou do ex-prefeito Maurício Mariano, que parece que tinha uma parceria com 2 advogados lá, e vendeu a área para ele. Vai entender como é que consegue comprar uma da União, né? Mas, enfim, comprou. Bom, esse livro tá pronto já, Raton? Está pronto, se Deus quiser, dia 6 de dezembro. Pescador de Notícias. Vou contar um pouquinho da minha fase como repórter do Jornal Tribuna de Santos.
foram 10 anos na tribuna, e a outra parte com o repórter do Diário do Litoral, esse jornal que me acolheu, que foi muito bacana comigo, me deu oportunidades mil, né, fazer matérias bem fortes, estou fazendo, graças a Deus, muitas ainda, muitas humanas, né, inclusive com o vereador Banha, que me proporcionou essa matéria, me contou o caso de um casal que estava confinado num apartamento, precisando de uma operação. Mostramos aqui, né? E graças ao trabalho do vereador, eu só apenas reportei o que estava acontecendo, ele conseguiu operar, né? Está mais feliz. Foi um trabalho bonito. Conseguiu, né? sair porque era um casal confinado num apartamento que o SUS não estava dando assistência para ele. 2 anos não saía de casa. Se não me engano, era Hans o nome dele. Né? Isso. E eu presenciei a emoção dele quando soube da operação e quando foi fazer a operação, do vereador lá, foi muito bonita essa cena e tal. Operação ortopédica, né? Exatamente. Você tinha que fazer uma prótese de joelho, 2, uma em cada joelho. Uma em cada joelho. E ele era o síndico do prédio Não e entregava andava carta mais. para todo mundo, não andava mais de 2 anos. Era muito querido lá, inclusive. Muito querido no apartamento. Ele só queria ter oportunidade de sair na rua, cara. Então, um homem que trabalhou a vida toda não tinha oportunidade de voltar a andar, né? Até descer a escada e ir até a rua. Olha que coisa, né? E foi bacana. Essa foi uma matéria que me deixou bastante contente, porque deu um resultado prático. Como a história do Gabriel de Cubatão, não estou lembrando do bairro agora exatamente, que o menino tinha síndrome de Down, tinha autismo. Água fria, não? Água fria. Síndrome de Down, autismo, e a mãe desesperadamente pedindo ajuda porque ela teve uma queda com o menino e ele estava ficando cego. E onde ele morava não tinha condições, era insalubre demais, ele morava num barraquinho. E aí nós fizemos a matéria, mostramos o pedido da mãe, pedindo pelo amor de Deus que ajudassem, nós ligamos para o CDHU, ela estava na fila do CDHU, quando o CDHU descobriu a matéria, ela conseguiu uma casa, está morando agora lá no Bolsão 7, uma casa maravilhosa, toda arrumadinha. Muito bem. Raton, parabéns aí pela iniciativa, parabéns pelo livro, né? Espero que você venha aqui no programa quando ele estiver realmente pronto, editado, bonitinho, para anunciar o lançamento. Vamos, você vai estar convidado do banho, convidado toda a produção. Quando aí. É o lançamento do livro? Dia 6 de dezembro, meu aniversário. Onde vai ser? Então você vem aqui um pouquinho antes. Lançamento? Lá na Pinacoteca Benito Calixto. Muito bem. Tá certo. Parabéns pela iniciativa. Vai voltar aqui antes, evidentemente, para falar sobre trazer o livro para a gente aqui, mostrar, claro, tudo direitinho. Obrigado, Raton, pela participação. Valeu. Obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui. Obrigado a você, Boturão. Um abraço ao Ratão, um abraço aos telespectadores do Painel Regional. Que volta amanhã sempre às 10 da noite. Não é? Obrigado a você que nos acompanhou, mas às 1h30 da tarde tem o nosso primeiro encontro com o Painel Debates. Tchau, obrigado, até amanhã.